Então, às vezes, um nome tem até um ensinamento, né? Dizendo, olha, sou mulambo, mas é porque foi lá que eu deixei todo esse condicionamento cultural e me cresci e permiti o meu espírito crescer espiritualmente. Não deve a gente se associar muito o conteúdo de um livro pela capa, né? Perfeitamente. Tá, entendi. O ser humano precisa parar de julgar qualquer coisa ou qualquer coisa, né, seu cara? Agora, até tem a ver essa minha questão, que muitas pessoas entendem Exu como um arquétipo do Satanás, um ser criado tipo, eternamente para fazer o mal. Por que o senhor acha que eles fizeram essa comparação? Seria um povo que usa a Umbanda de forma errada, o nome da Umbanda ou do Exu? Cara, por vários motivos também. Primeiro que Exu é a entidade mais próxima do campo da matéria, a entidade mais próxima de vocês. Somos as entidades que mais têm o sentimento humano ainda. Quando a gente vem para o campo da matéria, é permitido a nossa incorporação, é permitido também que a gente tenha um pouco do sentimento parecido com o sentimento do ser humano, até para que a gente entenda quais são os seus anseios e possa lhe ajudar em algum caminho da vida. E aí existe, e como é a entidade mais próxima do campo da matéria, existem várias hierarquias de Exu, perfeito, seu cara? Então existe aquele Exu ainda que não tem discernimento do que é o bem e do que é o mal, ele pratica o que lhe for pedido. Como dissemos anteriormente, ele é um instrumento de trabalho, e quem pede coisa ruim é que está fazendo coisa ruim, não é o Exu. Tem aquele que já passa de um outro patamar, que ele tem o discernimento do que é o bom, do que é o ruim, mas ainda pratica ambas coisas por conta de algum interesse. E tem aquele que, decorre de sua evolução espiritual e a prática, ele hoje já não pratica mais coisas negativas. Então, primeiro, que as pessoas confundem, porque o Exu é muito parecido com o povo da matéria. Então, ele não presta, porque se ele é um espírito, porque ele vem, ele bebe, ele fuma, ele dá gargalhada, ele fala palavrão. Por quê? Porque ele é o Satanás, então, ele é o diabo. Não, o diabo são vocês aqui do campo da matéria. A gente não tem nada de diabo, perfeito, seu cara? A gente é só mais parecido que você, com vocês, só que um pouquinho mais evoluído. Então, se quem fala que o Exu é o Satanás, até aquele menos evoluído tem mais evolução do que vocês aqui no campo da matéria. Então, vocês são pior que o Satanás, né? Usando a analogia das coisas. Segunda coisa que as pessoas realmente aproveitam, né, seu Cabra? Então, a partir do momento que vê que o Exu é um pouco mais, como se diz, use uma palavra aí, mais atrevido, mais desbocado. Perfeito. Então, já faz ele de foco para poder fazer discriminação à religião. Perfeito? Tá certo. E é por conta da ignorância da própria pessoa, né? Perfeitamente. Mas a outra questão que surge existe demônio no sentido cristão da palavra? Como assim, senhor? Tipo, a gente ouve falar que Lúcifer é o espírito mais denso que existe. Mas do que a gente ouve falar dos livros, da literatura, as histórias, até o que é a realidade, às vezes tem uma diferença muito grande, não é? Então, existem então esses demônios, esses espíritos trevosos, densos, ou seria apenas expressão da ignorância daquelas pessoas, ou espíritos? Cara, eu costumo dizer que tudo na vida existe um equilíbrio, perfeito? Então, como existe a energia mais bonita, mais brilhante, existe aquela mais escura. Mas eu não sei que precisa ser nas palavras pelas quais os cristãos dizem aqui no campo da matéria, que é o diabo, que é o demônio. Existem espíritos que estão em evolução baixa e outros que estão em extrema evolução. Existem espíritos que estão vagando, existem eguns, existem sofredores, encosto, como vocês quiserem chamar aqui no campo da matéria, que ainda não atingiu nenhum tipo de evolução, tá? Que ainda estão vagando no campo da matéria. Existem eguns que já estão preparados para atingir uma certa evolução, mas às vezes preferem ainda ficar vagando na Terra, porque em Terra,
como diz o ditado, em terra de céu quem tem um olho é rei. Claro. Então aquele que tem um pouquinho mais de entendimento, se ele não for para o caminho da luz, ele domina os outros que estão aqui e escravizam e assim por diante. Mas eu não posso chamar isso de... Isso é fase de evolução espiritual, isso é acontecimento espiritual perfeito, até porque Deus é onipotente, não é, seu cabra? E Ele me ensina vocês aqui no campo da matéria para gostar do seu irmão, seja quem for ele, e a gente aprende isso no campo espiritual também. Somos amigos de todos, sem qualquer distinção a ninguém. Perfeito? Quando a gente está no campo da matéria, não existe nenhum tipo, no campo espiritual não existe nenhum tipo de distinção. Tá certo? Há um respeito para cada um, aonde ele se encontra, não importa aonde. Há um respeito, há uma troca de favor, porque às vezes aquele que está perdido ainda no campo material em forma de espírito, um sofredor, tem um pouco mais de visão do que está acontecendo com ele ali. E às vezes eu preciso de algo dele, eu peço para ele, quando ele precisa algo de mim, ele pede para mim, a gente vai trocando favores o tempo inteiro. Perfeito? Como eu peço para aqueles que estão em evolução maior, como aqueles que estão em evolução maior pedem a seu Giramundo e aos Exus. Perfeito? A gente trabalha todo mundo junto, todo mundo sabendo o seu segmento. Como disse você, agora há pouco tu citou o exemplo de uma empresa, né, seu cara? É como se tivesse desde o faxineiro até o presidente. Então, quando o presidente precisa que limpe um pouco das coisas lá na empresa, ele pede para o faxineiro. E os faxineiros somos nós, deixamos aquele que limpa as coisas. Tá? Então a gente se ajuda o tempo inteiro e mutuamente. Agora, essa palavra pronunciada, Lúcifer, causa algum problema para o senhor? Eu já falei 2 vezes, o senhor parece nem... Isso não... Nenhum. Não tem nenhum problema. Nenhum. Acabei de dizer que é todo mundo amigo de todo mundo, é seu cara. Realmente. Mas existe então esse ser chamado Lúcifer? Existem energias que podem ser associadas ao que vocês dizem que é Lúcifer. Tá? Como existem energias que são associadas ao Pai Maior e assim por diante. Vocês estão muito focados em denominar, em colocar nome nas coisas, né? E a gente é energia assexuada, é nominal e assim por diante. A gente só se apresenta no nome para que seja possível a comunicação enquanto estamos no campo da matéria. Mas isso para a gente é irrelevante dentro do campo da espiritualidade. Claro. Tá, entendi. Existem espíritos que nunca foram da luz? Existem, até eles encontrarem a luz. Claro. Perfeito? Sim. Então tem gente, tem alma que passa dessa para melhor e vaga um certo tempo no campo material até ele chegar na sua evolução espiritual. Ele está sem luz, é um espírito sem luz, é um espírito sofredor, é um egum, é um encosto, cada um fala um nome por aí, né, seu cara? Fala. Talvez seja um momento bom de a gente falar da evolução. O espírito, porque às vezes tem gente que gosta muito do trabalho de Exu e às vezes tem até a meta de se tornar um Exu um dia. Enquanto encarnado. Então, como é que uma pessoa encarnada que quer virar um Exu, o que ela tem que fazer, seu Giramundo? E se isso se tem jeito, né? Ô, seu cara, primeiro coloca um pouco mais de... Pode deixar. Deu isso aqui no meu copo, por gentileza. Sim. Seu cara, isso é uma pergunta que pode ter resposta de dias, viu, seu cara? Eu vou tentar resumir, mas eu quero que a gente, numa próxima oportunidade, venha só falar disso para que fique melhor entendido as pessoas. Vamos revisitar. Tá bom. Aqui está.
Cada um de vocês aqui no campo da matéria nasceu com uma missão, perfeito? Uma missão, o que é essa missão? Cumprir várias coisas dentro do campo da matéria, correto? Tá certo. E vocês vão passar várias vidas aqui no campo da matéria para cumprir uma missão completa. Então, o que significa? Que cada vida de vocês é parte de uma missão que vocês vão cumprir ao longo da vida terrena, das vidas terrenas. Tá. Consegue me compreender ou está confuso? Não estou entendendo. Perfeito. Aí, seu Cabral, a partir do momento que você cumprir toda essa sua missão em várias vidas aqui na Terra, e às vezes essas missões até aumentam, porque vocês têm um livre-arbítrio, acabam chegando no campo da matéria e fazendo tudo errado, e daí precisa de outras vidas para poder vir resgatar e assim por diante, mas vamos deixar de lado para poder resumir. A hora que você termina todas essas missões, a tua alma vai para o campo espiritual. Chega lá no campo espiritual, tem vários tipos de funções, perfeito? Dependendo de como foi a sua trajetória de cumprimento na vida da matéria, você vai ter a sua outra missão no campo, em forma de alma, no campo espiritual. E algumas dessas almas caem nas linhagens de Exu para trabalho em Exu. Perfeito? Para voltar a se manifestar no campo da matéria em forma de entidade, seguindo o nome de Exu, uma falange, uma linhagem e assim por diante. Então, outros podem já ter outros segmentos dentro do campo da espiritualidade. Conforme a afinidade. Isso. Então, não tem uma teoria para que eu possa esclarecer como que eu posso me tornar um Exu depois que eu morrer. Claro, Tudo isso vai das suas várias vidas, do cumprimento de suas missões e depois da sua missão convolada no espiritual com aquilo que você praticou no material para se tornar a tua alma como uma nova missionária. Perfeito? Sim.